Graça e paz nos acompanhem todos os dias da nossa vida e nesse momento especial de meditação. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse final de semana é um final de semana todo especial para a igreja cristã, de maneira especial também para a nossa igreja aqui em Itaguaí. Datas muito importantes. No dia 20, agora quarta-feira, passou, nós comemoramos 55 anos da Igreja Evangélica Luterana aqui em Itaguaí. Em 20 de junho de 1968, depois de vários estudos bíblicos dados pelos pastores da Tijuca, de Nova Iguaçu, na residência do Sr. Bernardo Labs, que morava ali na esquina da Mendoeira, bem naquela esquina ali ele morava, faleceu há pouco tempo atrás, ele e a dona Ida. Os estudos bíblicos eram dados ali na casa dele, na casa do seu Arthur Schultz, da sua esposa, do seu Adolfo e da sua esposa. Depois de vários estudos, durante um tempo, se decidiu então fundar a congregação evangélica luterana também aqui. Há 55 anos nós já estamos aqui em Itaguaí. Motivo de alegria, de festa, que a igreja sempre está crescendo e levando o evangelho para todos. No dia 24 de junho de 1904, foi fundado oficialmente a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ou seja, amanhã, dia 24, comemoramos 119 anos da Igreja Luterana no Brasil de forma oficial. Claro que os pastores já atendiam vários membros desde 1824, mas a igreja passou a se tornar oficial há 119 anos atrás. Está em todos os estados do Brasil, em todas as capitais e em vários outros municípios. E isso também nos alegra. E outra data importante, no dia 25 de junho, domingo, em 1530, bom tempo atrás, 30 anos depois do Brasil ser descoberto, 1530, dia 25 de junho, 7 príncipes acompanharam Felipe Melanchthon e outros reformadores até a presença do imperador Carlos V. E lá levaram a Confissão de Augsburgo. Augsburgo porque foi na cidade de Augsburgo esse encontro, onde eles levaram 28 artigos de fé, porque o imperador queria saber o que os luteranos ensinavam. Lutero não podia ir, porque ele estava recluso, a sua cabeça estava presa. Então não deixaram, ele queria ir, mas Melanchthon e os outros não deixaram. E esses líderes da reforma foram lá e defenderam, diante do imperador, as 28 teses, 28 questões que mostravam o que aqueles luteranos, aqueles reformadores, que foram chamados de protestantes, porque protestaram contra o que se ensinava na época e eles defendiam sobre batismo, sobre a Santa Ceia, sobre o perdão dos pecados, sobre a igreja e assim por diante. E este é um dos documentos mais importantes até hoje da doutrina cristã. 3 datas muito importantes que mostram o quê? Que mostram que nós, como igreja, continuamos obedecendo a ordem que Jesus deu no Evangelho de hoje. Acabamos de ler em Mateus, capítulo 10, Jesus falando das perseguições, do final dos tempos, onde o amor se esfriará de quase todas as pessoas, e onde os cristãos serão odiados e perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, no versículo 22, Jesus diz assim: mas aquele que permanecer fiel, firme até o fim, este será salvo. E no versículo 32, 33, ele diz: se vocês me confessarem diante dos homens, eu também confessarei vocês diante do meu Pai. Agora, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. E nós, como igreja cristã, como filhos de Deus, continuamos confessando o nome de Jesus, dizendo: Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Ele é o Filho de Deus que se fez homem e morreu pelos meus pecados, para que eu tenha perdão e seja feito filho de Deus. Essa é a confissão da igreja, que precisa sempre de novo ser reafirmada,
sempre de novo ser pregada, sempre de novo ser testemunhada. E então lembramos das palavras que acabamos de ler do Salmo 91, onde o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sua sombra, tem Deus como escudo, como baluarte. Onde é que é a sombra? Onde é que está a sombra do Onipotente, o esconderijo do Altíssimo? É a casa de Deus, é o lugar onde a palavra de Deus é pregada, ensinada, ali Deus está presente. E o salmista diz: olha, Deus te livrará do laço, da cilada, das armadilhas, porque haverá muita perseguição o tempo todo. E nós vemos como isso tem acontecido. Nós vimos aí nas redes sociais, há 2 semanas atrás, lá na Coreia do Norte, onde o regime é comunista, uma criança de 2 anos, um bebê, foi sentenciado à prisão perpétua, porque na casa da família deles foi achada uma Bíblia. Isso é perseguição. Eu ontem ainda recebi um vídeo de um pastor lá da Índia, porque lá existe uma grande perseguição aos cristãos por causa das diversas etnias que brigam entre si. E então uma menina, aparentando ter uns 14, 15 anos, por ser cristã, foi pega por várias pessoas com armas de fuzil de uma outra etnia, apanhou muito tapa, muito soco na cara, sangrando, amarraram ela, acorrentaram ela, querendo que ela negasse Jesus e adorasse os vários deuses que eles têm. E ela permaneceu fiel, apanhando, até que no final ajoelharam ela no meio da rua, deram um tiro nas costas e outro na cabeça que esfacelou. Ou seja, Jesus disse: vocês serão odiados, vocês serão perseguidos por mim. E isso está acontecendo em várias e várias partes do mundo. E aqui no nosso país, nós temos muita perseguição. Não dessa maneira ainda, mas nós temos zombaria, gozação, nós temos leis que são feitas simplesmente para contrariar a palavra de Deus, para afrontar a palavra de Deus e desconstruir a fé cristã, desconstruir a família e a igreja. Ou seja, a perseguição está cada vez crescendo mais. Em vários lugares já é proibido a cruz, já são proibidas orações e precisamos estar atentos. Com medo? Não. Mas com fé, continuar testemunhando e falando. Sabendo que nos dias difíceis, nos dias de perseguição, Deus sempre estará ao nosso lado, porque a igreja é dele. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, o inferno vai estar sempre tentando novamente destruir com os modismos, com as ideologias, com as filosofias, com as perseguições dos tiranos que por aí estão, a fé cristã. Mas nós precisamos sempre de novo, como disse Jesus em Mateus 10, 22, perseverar até o fim, e então seremos salvos. Por isso que eu falei no início, é um dia de alegria porque nós lembramos 3 grandes datas históricas. E nós, como igreja, estamos aqui pregando, cantando, orando, falando, ensinando, trabalhando, tudo em resposta, com gratidão, em resposta ao amor de Deus, que amou tanto a cada um de nós, que mandou seu Filho Jesus para sofrer e morrer pelos nossos pecados. E quem nele crer, tem o perdão. Quem nele crer, tem a garantia de que um dia estará na vida eterna, como aquela menina que foi fuzilada. Com certeza está na glória eterna, porque morreu confessando a sua fé. E assim tantos e tantos por aí. Infelizmente, vemos muitas pessoas que se deixam iludir. Muitas pessoas que ficam com vergonha. O que meus colegas vão pensar? Meus amigos vão pensar se souberem que eu sou da igreja, se souberem que eu sou crente, se souberem que eu sou cristão, não vão mais me chamar para as festas, para os lugares onde eles vão, para as coisas que eles fazem. E as pessoas, muitas vezes, preferem seguir outras coisas do que Cristo, o Senhor e Salvador. Precisamos continuar falando. O que mais importa é a salvação da nossa alma. Jesus mesmo perguntou: que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Precisamos sim confessar a nossa fé, reafirmar a nossa fé,
na certeza de que não estamos sozinhos. Vamos sempre enfrentar dificuldades? Vamos, e cada vez mais. Mas não estamos sozinhos. Nosso Senhor, nosso Salvador, está ao nosso lado. E enquanto tivermos a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, que já está sendo censurada em muitos lugares, enquanto tivermos essa liberdade, precisamos falar, precisamos testemunhar. Como os discípulos, quando foram presos pelos líderes judeus, disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Nós também não podemos deixar de falar daquilo que nós cremos, do nosso Senhor, do nosso Salvador, desse perdão maravilhoso que é de graça e que é para todas as pessoas, também para aqueles que ainda não creem, também para aqueles que perseguem a fé cristã. Precisam ser atingidos pelo Evangelho para que o Espírito Santo possa atuar na vida deles e também operar ali o grande milagre da conversão, que só o Espírito Santo opera, sempre através da palavra. Por isso, nós como igreja, precisamos fazer o que Jesus disse: testemunhar, perseverar, defender o seu nome diante das outras pessoas. E um dia, lá no dia do juízo, quando chegar a hora, Deus então dirá: vinde, benditos de meu Pai, para entrar na posse do reino que eu preparei para vocês, porque vocês creram, confiaram em Jesus e ficaram firmes e fiéis até o fim. Que Deus nos abençoe como sua igreja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.